Os extraterrestres e a Terceira Guerra Mundial. O que é que tem por trás disso tudo? O que é que tem a ver com a situação que nós estamos vivendo nesses últimos tempos? Então eu vou fazer aqui um breve resumo da criação da espécie humana, de como surgiu, e também vou deixar bem claro que isso aqui é o resultado de minhas pesquisas, é o que eu acredito. Ninguém é obrigado a acreditar no que eu acredito, cada um tem que chegar à sua própria conclusão. Já há muito tempo, há milhões e milhões de anos, desde quando a Terra foi formada, que seres de outras dimensões e seres muito mais evoluídos começaram a introduzir as espécies. As espécies, os vegetais, as espécies que iam viver no mundo material, os animais, e por fim, chegou um momento em que se tornou necessário a introdução de uma espécie superior no planeta. E alguns seres aportaram aqui como exilados, tanto que eles não podem sair, eles não puderam sair durante muito tempo. E vieram extraterrestres, segundo pesquisas do Zecharia Sitchin e informações espirituais, os primeiros que começaram a desenvolver o Homo sapiens foram os Anunnakis. Mas outras espécies já haviam passado por aqui antes e deram uma forcinha aí no desenvolvimento da espécie primata até chegar ao Australopithecus, do jeito que nós conhecemos. E daí então, entre 1 milhão de anos e 500 mil anos para cá, chegaram os Anunnakis e eles começaram a fazer experiências genéticas com os antigos primatas, uma espécie de Australopithecus mais adiantada, e aí chegaram ao homem de Neandertal, e daí conseguiram então desenvolver o Homo sapiens, essa espécie que, segundo informações de Bob Dean, eu recomendo, por sinal, que vocês assistam esse vídeo, uma entrevista que ele deu ao Projeto Camelot, é muito bom. A informação que eles receberam dos extraterrestres, o Homo sapiens ele foi aperfeiçoado de 60 mil anos para cá. E informações que eu tenho, que os capelinos começaram a encarnar já mais recente, de 40 mil anos para cá. Que foram outras espécies também de Homo capensis, que vieram à Terra. E com isso, o objetivo de criar essa subespécie humana aqui na Terra era justamente servir aos extraterrestres, que eram considerados como deuses. Aos longos dos tempos, eles foram aperfeiçoando a espécie, como eu já falei antes, e aí a espécie humana se tornou escrava, e é escrava até hoje. Esse sistema capitalista aí que foi implantado, a gente vê agora, eu falei no vídeo anterior, o demônio e a solidão, eu falei da situação de forças das trevas que estavam dominando o Brasil. A gente vê aí, tirou um governo corrupto, entrou um governo mais corrupto ainda, os políticos todos contaminados. Eu não vou entrar em detalhes, que isso é uma questão muito chata, é uma questão muito que mexe muito com a gente na situação que nós estamos vivendo, mas basta dizer que nenhum pai cria um filho para ser dono do filho. Chega no momento que o filho se liberta, o filho toma suas próprias decisões. Mas esses extraterrestres, esses que desenvolveram a espécie humana, eles não entenderam isso ainda. Existe uma boa parte deles que quer realmente libertar a raça humana, que quer realmente um mundo mais equilibrado, onde não existe tanta diferença, A gente vê aí os bilionários acumulando fortunas. Claro que esses são seres mais antigos. É óbvio que se você conversa com uma criança, por mais inteligente que ela seja, um adulto tem mais experiência vivida, então ele tem mais capacidade de dominar. E esses seres, eles dominam com a mente. Alguns deles estão em bases intraterrenas, estão em bases no oceano, bases em Marte, bases na Lua. Estão vivendo em bases e eles conseguem prolongar o corpo, Eles conseguem, dizem até que eles chegam a viver 28 mil anos. Esse astro que está se aproximando aí, que falam que Nibiru, que é o planeta de origem deles, mas não eles são de um outro sistema. Eles podem estar lá em Nibiru, sim, o Absinto, como chamava o João Evangelista, ou tantos outros nomes que chamam, mas eles não são de origem desse mundo, mas eles estão ainda exercendo poder. Os Illuminati, os Rockefeller, Clube Bilderberg e tantos outros aí,
que estão por trás, realmente comandando os governos do mundo. Então houve uma necessidade, né? O mundo, como existem forças das trevas que dominam por todos os lados, se não fosse de uma certa forma os americanos do norte, os Estados Unidos, né? Eles se dizem americanos, mas americanos todos nós somos. Se não fossem eles, o mundo já teria se tornado comunismo. Isso aí é um fato. É um fato. Então teve que haver um equilíbrio. Alguns extraterrestres passaram realmente a tecnologia para o governo nazista. Então houve um equilíbrio de forças. E muitas pessoas estão supondo, estão falando aí, que não vai haver uma terceira guerra mundial, porque se essa terceira guerra mundial ela não vai acontecer, porque os extraterrestres não vai deixar. Então por que eles deixaram que acontecesse uma segunda guerra mundial? Por que eles deixaram que estourassem 2 bombas atômicas sobre o Japão? Então, gente, é um fato a se pensar. Eu vou dar só um exemplo. Em 2012, se criou aquele clima de transição planetária, que a transição planetária ia ser em 12 de 12 de 2012, 21 de 12 de 2012, foram tantas sugestões. Eu cheguei até a realizar um evento aqui na Chapada Diamantina, a transição planetária. Trouxe um palestrante que é meu amigo, né, um palestrante espírita, e ele fez uma palestra baseada no livro Transição Planetária de Divaldo Franco. E quando ele falou que a transição não era em 2012, que ela ia acontecer progressivamente, muita gente saiu da palestra, muita gente não gostou, porque tinha aquela ideia fixa. Aquela ideia fixa de transição em 2012 não era nada mais do que acomodar as pessoas. Assim, o mundo vai se transformar, houve um acordo assinado por Saint-Germain e tudo vai ficar bem. Vocês vão evoluir, e as pessoas se acomodaram. Imagine você, se uma pessoa chega para você, você quer construir uma casa, e aí vem um grupo de engenheiros, não, fique tranquilo, sua casa vai ser construída. Aí você fica tranquilo, você espera a vida toda e essa casa não é construída. Se você não correr atrás do dinheiro, se você não correr atrás do projeto, se você não correr atrás da equipe que vai construir sua casa, se você não comprar material de construção, se você não trabalhar, essa casa não vai ser construída nunca. Então, vejam bem aonde eu quero chegar, porque às vezes eu vejo algum comentário de um amigo, ficou confuso, eu não entendi, e outros não, outros entendem bem rapidinho, outros demoram um pouco mais para entender. Eu também não gosto de deixar as coisas muito claras, que eu acho que a gente tem que também exercer a nossa capacidade de compreender, já que eu sou um pesquisador. Então, vamos lá, por parte. Nós somos capazes de criar formas de pensamento. Tudo que nós pensamos se materializa. Tudo que nós pensamos toma forma. Existem ao nosso redor clones que circulam. Muitas vezes as pessoas confundem esses clones com seres extrafísicos. Mas não, são formas de pensamento. Quando você visualiza, por exemplo, um animal, um cachorro, quando você pensa nesse cachorro, você já está criando a forma dele no mundo extrafísico. Então com essas formas de pensamento, eles orbitam a Terra, elas tomam forma, ou de uma forma positiva, ou de uma maneira negativa. Olhem bem, assim, um outro exemplo que eu posso dar para vocês em relação a isso, é justamente as formas de pensamentos que são lançadas quando alguns pesquisadores informam que todos os extraterrestres querem o nosso bem, que as abduções são coisas boas. E isso nada mais é do que preparar vocês para serem submissos, aceitarem que a abdução é legal enquanto inúmeras pessoas sofrem, aceitarem que o mundo vai se transformar com a ajuda desses seres. Mas a coisa não é bem assim. Existe uma disputa muito ferrenha entre esses seres no mundo extrafísico e tanto também no mundo físico. Enquanto um grupo desses que chegaram aqui e desenvolveram a espécie humana, eles querem fazer com que nós nos libertemos, outros querem que nós sejamos sempre escravos deles. E existe também um outro grupo, uns greys, que eu vou citar aqui para vocês, que eles têm profundo interesse na destruição da espécie humana, porque aí o planeta iria ser só para eles. Ou então os que restarem seriam escravizados ou iriam servir de alimentos. Então por aí já se vai. Claro, gente, existe uma força extraterrestre muito grande ao redor da Terra. Existem seres que estão observando, que podem sim intervir, mas eles não podem intervir se nós não quisermos. Se nós continuarmos dessa forma, nessa mesma forma medíocre de pensar, de achar que
Deus é divino, claro que é. Deus é divino. Mas Deus vai fazer por nós, sem que nós façamos a nossa parte. Nós vamos entrar numa fria. Nós vamos entrar, como se diz literalmente, no fundo do poço. Nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que não acreditar que essa guerra vai acontecer. Porque existem inúmeros seres que estão querendo que essa guerra aconteça. Existem inúmeros seres que estão se mobilizando para criar formas de pensamentos negativos, induzindo a mente de vocês para que essa guerra aconteça. Porque aí, gente, nós vamos passar por uma transformação catastrófica no planeta Terra. As consequências serão péssimas. Então, o pedido aqui que eu faço para vocês nesse momento é que entrem em oração. Entrem em oração, não deixem de orar. Orem constantemente, peçam que essa guerra não aconteça. E se não tiver jeito, se a maioria das pessoas do mundo que são excessivamente materialistas, que se preocupam excessivamente com o que vão vestir, que se preocupam com a aparência, essas pessoas que querem acumular fortuna, se elas querem isso, e até os que não têm fortuna ficam sonhando com um carro maravilhoso, com fortuna, com dinheiro demais, enquanto não vão poder levar no túmulo. Se eles estão potencializando esse sentimento negativo em relação ao próprio mundo em que vivem, nós, seres que somos superiores porque somos simples, somos humildes. Você que tem a sua vida equilibrada, você que é divino, você que está buscando Deus dentro de você, independente de qualquer religião, eu não estou falando aqui de religião nenhuma, você que é um ser supremo, porque o supremo está dentro de você, é só você enxergar, cada um faz seu inferno, cada um faz seu céu, cada um é o demônio, cada um é o anjo, cada um é o Deus. Isso depende em que posição você se coloca no universo. Então nós somos capazes de pensar positivo e desejar profundamente que essa guerra não aconteça. Mais uma vez, eu venho aqui fazer um apelo para pedir a vocês que não fiquem acreditando que extraterrestres vão salvar o mundo, que isso é uma pura ilusão. Isso é uma conversa para poder iludir vocês. Não entre nessa, não entre nessa. Se acontecer uma catástrofe, que a Terra não tiver mais solução, que é o que muita gente está querendo que aconteça, alguns serão resgatados, mas possivelmente não serão esses que estão sendo escolhidos aí por determinados grupos aí, e já tem até mais de 33 mil inscritos, não. Provavelmente não vai ser dessa forma não, gente. Vai ser de outra forma, tá? Então não vamos acreditar, vamos potencializar a nossa capacidade que temos de vibrar por um mundo melhor. Isso é muito importante. Vamos deixar o egoísmo, vamos deixar de pensar só em si, vamos deixar as drogas, vamos deixar de achar que o mundo é uma merda, que o mundo é ruim. Não, gente, vamos viver, procurar fazer o melhor, procurar dar um sorriso, procurar ser sincero, procurar ser honesto. Isso é mais importante. E vamos manter aqueles propósitos da nossa oração todos os dias, às 18 horas, aos domingos, das 16 às 18 horas, sempre. Quem puder, leva o pensamento, pensa, quero paz. Para onde você estiver, projeta um mundo perfeito, projeta paz, quero paz na terra, quero harmonia, quero equilíbrio, eu não quero essa guerra. Não queira. Lembre que o pensamento toma força, o pensamento tem poder. Cada um de nós é aquilo que come, aquilo que bebe, aquilo que respira, aquilo que pensa.